Para quem prestou atenção durante a explicação, na chamada de vídeo, leu o texto do capítulo 4 até a página 41, conseguiu fazer, porque todas essas palavras aqui foram tiradas do texto desde a página 39 até 41. Então, se leu com atenção, prestou atenção, conseguiu fazer. Então, tá aqui. Praticamente desde o início da colonização, a mão de obra no Brasil era escrava. Então, a colonização já estava aqui. Então, era só completar a lacuna. Letra B. Os primeiros a ser escravizados foram os indígenas. Depois, os africanos foram trazidos para cá. No texto, página 39. Africanos. Para saber se a resposta estava certa, era só completar a cruzadinha, tá? Os africanos escravizados eram trocados por produtos pelos mercadores portugueses. Os negros vieram para o Brasil em navios negreiros, sem condições mínimas de higiene e alimentação. Para evitar as revoltas, as famílias eram separadas. Certo? Vamos lá. Número 2. Número 2 está escrito o seguinte. Peraí, dá uma dobradinha aqui. Responda de acordo com os textos do capítulo 4 do livro de História. Por que os portugueses escravizaram os indígenas e os africanos? Porque os portugueses precisavam de muita mão de obra para trabalhar nas lavouras. Se você prestou atenção nos vídeos que eu coloquei no início da aula, se você prestou atenção no que eu fui explicando e leu os textos com atenção, não tem dúvida nenhuma. Não teve dificuldade nenhuma, porque é só ler e procurar resposta no livro. Ou, se fosse o caso, assistir novamente os vídeos. Aí vem letra B. Como os africanos trazidos para o Brasil eram aprisionados na África? Lembra? Tanto no primeiro vídeo, quando um dos últimos vídeos que eu postei falava sobre o aprisionamento dos africanos. E eu mesmo expliquei. Eles eram aprisionados na guerra entre os reinos inimigos. Isso aqui é o que está no livro. Então, aqui está pedido de acordo com o livro. Mas se você complementasse, porque eles também era a forma que tinha para pagar dívida, ou uma pena, eu estava cumprindo pena, eu iria aceitar. Porque aí eu ia ver que vocês prestaram atenção no vídeo. Por que separava as famílias quando elas eram embarcadas nos navios negreiros? Para evitar revoltas. Porque como eles vinham do mesmo lugar, falavam a mesma língua, o que faziam? Outros navios que vinham de outros países também faziam a mesma coisa. E essas famílias separadas, os seus membros, seus familiares, eram unidos a outros membros de outras famílias que não conheciam a língua deles. Então, eles não poderiam conversar, para tramar nenhuma revolta. 3. Copie o trecho da página 41, que se refere às condições do transporte dos africanos nos navios negreiros. Aí falei, quando fosse copiar, você ia copiar, vou ter que colocar aspas, esse sinal aqui, ó, aspas, tá? Para dizer que ele foi
retirado, foi copiado de um trecho de um texto ou a fala de alguém. Então vamos lá. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. Além disso, recebiam pouca água e comida, que era de má qualidade. Então, né, fecha aspa, ponto final. Eu já dei a página para vocês procurarem. Então, era só pegar e ler. Vocês têm que prestar atenção nos comandos dos enunciados. Aqui tá pedindo para assistir os vídeos. Eu coloquei lá. E fazer a atividade aqui. Então, vamos lá. Trabalho escravo, trabalho livre, trabalho infantil, empreendedorismo infantil. Então, o trabalho escravo recebe compensação. O trabalho livre, recebe compensação pelo trabalho realizado, seja monetária, ou seja, em dinheiro, ou através de produtos. Você pode trabalhar para receber alguma coisa. Aí vem, trabalho livre. Trabalho, empreendedorismo infantil. É quando o adulto incentiva a criança a ter criatividade e iniciativa em realizar algo que dê retorno financeiro a ela, bem como ensiná-la como administrar o dinheiro recebido. Isso eu falei, foi uma das últimas coisas que eu falei, explicando o que é o empreendedorismo infantil. Vamos lá. Trabalho escravo. Não recebe compensação pelo trabalho realizado. Não tem direitos a melhores condições de trabalho. Então, era o caso dos indígenas e dos africanos que eram obrigados a trabalhar na lavoura, sem horário certo, sem alimentação boa, sem receber remuneração nenhuma. Agora vem aqui, trabalho infantil. É toda a forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, desrespeitando seus direitos básicos como educação, saúde e lazer. Isso tudo foi falado hoje. Quando vocês virem alguma criança trabalhando no semáforo, pode ter certeza que é trabalho infantil. Criança, adolescente que vai trabalhar para aprender alguma coisa, geralmente está numa loja, está numa empresa. E outra, criança não trabalha, só pode trabalhar acima de 14 anos e com carteira assinada para fins de aprendizado. É o caso dos jovens aprendizes, tá? Jovens aprendizes. O 5, eu não vi nenhuma resposta 5. Você já pensou em abrir algum negócio? Alguma coisa? Vender algo? O que você venderia? Como você faria isso? Tá? Eu quero a resposta. Tá bom?